Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão conosco, que já participam conosco pelas plataformas do Facebook, do Instagram. Nós louvamos a Deus pela sua vida, você que já nos acompanha. E se você pode, compartilhe esse link, envie o convite aí para a página da nossa igreja, de Cristo Redentor, e receba todos os dias as atualizações dos trabalhos que acontecem online relacionados à nossa igreja. Lembre-se que nós estamos em isolamento social, mas nós continuamos unidos pelo mesmo corpo, pelo mesmo Espírito, e é isso que nos mantém nessa tarde unidos aqui, ainda que por meio dessa live. Então que Deus ele possa abençoar desde já a sua vida, e que a palavra de Deus ela possa superabundar no seu coração e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, porque só ela é viva e eficaz para cumprir os seus feitos. Eu queria convidar você, se você pode aí na sua casa, se você está acompanhando em algum outro lugar e pode desfrutar da palavra de Deus, eu queria compartilhar com você alguns versículos que estão no livro de Jó, no capítulo de número 42. Os versículos são os versículos de 1 a 6. Você é nosso convidado especial. Se você pode, copie esse link, cole na sua linha do tempo, convide outros irmãos, outras pessoas para serem edificados pela palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra aos nossos corações. Jó, capítulo de número 42, os versículos são os versículos de 1 a 6. Eu queria ler com você nessa tarde. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, versículo de número 6: Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus queridos irmãos, você que nos acompanha aí do seu lar, eu queria compartilhar com você pelo menos algumas verdades, 5 pelo menos, talvez só deu tempo de falar aproximadamente 3 delas, mas eu queria compartilhar com você sobre algumas verdades que nós encontramos aqui nesse livro, e preferencialmente nesse capítulo 42 do livro de Jó. Eu escolhi um tema para compartilhar com o seu coração, você que se encontra no seu lar. Eu não sei como se encontra o seu estado psicológico nesse momento, em meio a essa situação difícil, a essa pandemia, a esse isolamento social. Nós temos crentes que já partiram para o Senhor, nós temos crentes enfrentando sérios momentos psicológicos em suas vidas, crentes passando por dificuldades depressivas, crentes que estão naufragando na fé, pessoas que estão com a sua fé abatida pelo isolamento social, cansada da mesmice, cansada de estar entre 4 paredes, dentro das suas portas, sem poder sair, sem poder desfrutar daquilo que eram acostumadas a desfrutar. E é exatamente por essa causa que eu separei um tema para falar com você nesse dia, nessa tarde. Eu separei um tema que trata a respeito das lições e os benefícios que podem ser adquiridos em tempos de crise.
as lições e os benefícios que podem ser adquiridos em um tempo de crise. Talvez você olhe para mim aí na sua casa e você me pergunte: mas irmão Cláudio, como eu posso tirar do meio de um problema tão sério como esse alguns benefícios, algo de bom no meio dessa pandemia? O que é que existe de bom no meio de tudo isso? Eu queria mostrar para você, segundo o livro de Jó, segundo o capítulo 42 de Jó, que por meio da vida desse homem nós temos a oportunidade de descobrir quais os benefícios que existem e podem ser aprendidos em meio a uma crise. Talvez você não entenda por que eu decidi falar a respeito de Jó. Eu posso explicar para você. Jó é um homem que tem experiência com crise, sabe o que é um tempo ruim em sua vida. Nós estamos falando de um homem que não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer na Escritura, ainda que algumas acreditem que essa pessoa sequer existiu. Eu acredito piamente que ele foi um homem comum como qualquer outro de nós, e por sinal um homem que atraiu o olhar de Deus para a sua vida. E talvez você está aí na sua casa e não sabe o que tem acontecido em um mundo espiritual, em uma dimensão que está acima de nós. Jó também não sabia, mas mesmo assim ele experimentou a grandeza de Deus na sua vida. Nós sabemos, irmãos, como diz a Escritura Sagrada, no capítulo 1, capítulo de número 2 e capítulo de número 3 de Jó, que Jó era um homem diferente dos homens de sua época. O versículos de número 1 em diante diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó era um homem que guardava os princípios familiares, guardava muito bem a sua casa, a sua família. Diz o versículo de número 5 que no decorrido turno de dias em que os banquetes aconteciam, Jó chamava os seus filhos e ele os consagrava, porque Jó pensava talvez eles estivessem em pecado. Então Jó era um homem que, além de íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, também era um homem que protegia a sua família como sacerdote da sua casa, como homem da sua casa. Era um homem que cobria a sua família com orações, era um homem que protegia o seu lar com a presença do Senhor Deus. Mas chegou um dia em que Satanás apareceu ante a presença de Deus e colocou Jó, expôs a vida de Jó por inteiro. Talvez Jó, como a Escritura mesmo nos mostra, estava completamente desinformado daquilo que estava acontecendo naquele contexto. Eu queria abrir um parêntese, meu irmão, nessa tarde, para dizer para você que ainda que você não saiba, o diabo todos os dias atenta contra a minha e contra a sua vida, porque a Escritura nos diz que ele anda como um leão, bradando ao nosso redor, procurando alguém para que possa tragar. E com a vida de Jó não foi diferente. Um dia que os filhos de Deus apareceram na presença do Senhor, o diabo estava ali no meio deles, e Deus perguntou para Satanás: de onde tu vem? E ele respondeu: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E Deus testifica a respeito desse homem chamado Jó, quando Deus diz: tu tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás lança diante da presença de Deus as possíveis fraquezas que ele acreditava que existia na vida de Jó. O diabo mostra para Deus: olha, também não pode ser em vão, tudo que ele quer ele tem, ele pode todas as coisas. E Deus vai abrir espaço para que o diabo toque na vida desse homem chamado Jó. A partir do capítulo de número 3, você encontra Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento, enfrentando dias terríveis, dias de lutas, porque talvez você tenha olhado para a crise na saúde do Brasil e do mundo e tenha dito que essa possa ser a pior de todas as coisas que já tem acontecido. Mas eu quero dizer para você que está em casa, que talvez o sofrimento de Jó fosse muito superior ao meu e ao seu sofrimento, porque o
o sofrimento de Jó, meus irmãos, não atinge só uma área da sua vida. O sofrimento de Jó, segundo a Escritura Sagrada, ela é uma crise gerada dentro da sua família, que mata os seus filhos, que traz problemas à sua esposa. É um problema que acarreta grandes e sérias dificuldades, porque traz doenças para a vida de Jó. A vida de Jó é acometida de tumores, da planta dos pés ao alto da sua cabeça. A vida financeira de Jó também é atingida. Jó vai perder tudo que tem, suas ovelhas, seus camelos, seus bois, seus jumentos, até os empregados de Jó vão ficar perdidos pelo meio do caminho. De modo, meus irmãos, que a crise que se instaurou na vida de Jó foi uma das piores crises físicas e espirituais que um homem poderia vivenciar na sua vida. Jó passou por um dos piores momentos de muitos homens na história, talvez o pior de todos eles. Jesus passou pelas nossas vidas, e Jó passou por problemas em sua família, em sua saúde, em sua vida financeira. Contudo, Jó não abriu mão da presença de Deus na vida dele, porque ele sabia em quem ele estava completamente acreditado. Eu queria já nessa tarde dizer para você que está em casa, que tudo na vida um dia passa, que todo sofrimento um dia passa, que toda dificuldade um dia ela acaba nas nossas vidas. Tudo um dia vai ao fim, e eu queria dizer para você que na sua vida não vai ser diferente. Sabe por quê? A Escritura nos diz que Jó passa 37 capítulos da Bíblia Sagrada falando e perguntando coisas para Deus, e Deus em silêncio na vida dele, porque às vezes o silêncio de Deus na minha e na sua vida é uma forma de Deus se manifestar e revelar a sua vontade e os seus propósitos para a minha e para a sua caminhada. Mas no capítulo de número 38, algo de muito maravilhoso, porém terrível, acontece quando Deus se dirige até esse homem chamado Jó e diz para ele: Jó, cinge os teus lombos, porque agora eu falarei e tu me ouvirás. Eu falarei e tu me responderás. Agora, irmãos, Jó para de fazer perguntas para Deus, e agora Jó vai ter que escutar o que Deus tem para dizer para a vida dele. E do capítulo 38 até o capítulo de número 42, nós vamos ouvir Deus bradando ao coração desse homem. E chegando aqui nesse capítulo, eu queria compartilhar com você, encerrando essa introdução, a respeito das lições que nós conseguimos tirar da vida desse homem chamado Jó. É no capítulo 42 que eu queria conversar com você nessa tarde sobre os benefícios, as lições que existem em um tempo de crise para as nossas vidas. Talvez você está aí no seu lar achando que tudo é pior. Mas assim como foi dito na última live dos jovens, eu quero dizer para você que é possível nós tirarmos uma conclusão positiva, algumas coisas boas no meio dessa crise. Deus está restaurando muita coisa, está remodelando o nosso entendimento a respeito de algumas coisas, está nos fazendo crescer em algumas coisas, melhorar em algumas coisas, para que eu e você nos encontremos aperfeiçoados no grande dia em que formos chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez você me pergunta, mas o que tem de tão positivo nesse capítulo de número 42? Eu queria que aí no seu lar, aconchegado aí da forma que você puder estar, você encontra aí o capítulo de número 42, para que eu possa compartilhar com você o primeiro ponto positivo que nós podemos resgatar de dentro desse texto. A primeira causa, o primeiro benefício que nós encontramos nesse capítulo de número 42, que está nos versículos de número 1, para a gente dar início nessa tarde às lições
que nós podemos tirar nesse tempo de crise, os benefícios que nós podemos adquirir nesse tempo de crise. Diz o versículo de número 1 do capítulo 42: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Meus irmãos, o primeiro benefício, a primeira lição que eu queria compartilhar com você, que Jó também aprendeu nesse capítulo de número 42, depois de ter vivenciado todo o sofrimento, depois de ter passado por tudo que passou, depois de ter falado muito de Deus, a Deus, Jó reconheceu algo. Ele diz: eu sei que tudo podes. A primeira lição que Jó foi que Deus é dono e detentor de todo o poder. Jó descobriu que ele não tinha poder de nada, meu irmão. Jó descobriu que o poder não estava centrado no homem, não estava centrado na situação. Jó já tinha perdido bens, família, amigos, finanças. Mas Jó descobriu que o poder que ele precisava e que ele necessitava estava em Deus. Jó aprendeu que o poder emana de Deus, todo o poder emana de Deus, e que nós precisamos reconhecer Deus como todo poderoso das nossas vidas. Eu queria lembrar para você o que está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo de número 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Jó descobriu que em Deus habita um poder sobrenatural, um poder inexplicável, um poder inassemelhável que não dá para se comparar. E Efésios nos conta que Deus é poderoso. Escute isso, você que está aí na sua casa, você que já não aguenta mais esse isolamento, você que não consegue mais ver uma saída de Deus, lembre-se, todo o poder habita sobre o ser de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que eu peço e do que você pede, do que eu penso e do que você pensa. O poder de Deus está acima dos nossos pensamentos, está acima dos nossos pedidos. E Jó entendeu no meio da crise que o poder estava sobre o Criador da sua vida. E essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com você nesse momento difícil. Reconheça e entenda na tarde desse dia que todo o poder está Deus, que se Deus quiser Ele permite que a crise continue, mas se Deus quiser Ele pode dar um basta, um stop na crise, e tudo vai ter que cessar, meus irmãos. Se Deus quiser, esse vírus que está aí assolando a humanidade vai ter que ir embora, irmãos. Sabe por quê? Porque diante de Deus não há poderoso, não há grande demais. Diante de Deus, irmãos, todo ser humano precisará se dobrar, todo joelho se dobrará, diz o Senhor, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, porque todo o poder emana de Deus, todo o poder está em Deus. Deus não é só poderoso, é todo poderoso a favor das nossas vidas. O Criador de tudo que nós conhecemos não só criou como mantém, porque o poder está sobre o ser de Deus. Por isso, você que está aí na sua casa, no seu lar, entenda isso nessa noite. Essa crise, ela só vai acontecer até onde Deus estabelecer o limite, porque todo o poder está sobre o nosso Deus. O poder não está sobre o presidente da república, não está sobre o governador, não está sobre a igreja, não está em Deus, irmãos. Deus é detentor de todo o poder. Quando Ele quiser dar um basta, Ele dá. Porque Ele é Deus, Criador, mantenedor e poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Quero passar bem rápido o segundo ponto, só para a gente concluir os dois últimos e deixar os outros dois para uma outra oportunidade que nos vier. Mas a segunda coisa está na parte B do versículo. Eu queria compartilhar com você nessa tarde. O mesmo versículo que nós lemos diz o seguinte: eu bem sei que tudo podes
e que nenhum de teus planos pode ser frustrado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu sei que tudo podes, todo o poder está sobre Deus, mas tem uma segunda coisa: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Todos os planos que Deus fez para a humanidade são perfeitos, e ainda que o homem interfira nesses planos, Deus continua estabelecendo a sua vontade para com a humanidade que Ele criou. E nós precisamos entender na tarde desse dia que os planos de Deus, assim como o seu poder que superabunda em Deus, os planos dele também não podem ser frustrados. Não pense você que tudo isso que nós estamos vendo pegou Deus de surpresa. Não pense que Adão ou Eva pegou Deus de surpresa. Não pense que Roma, como foi lido aqui na tarde desse dia, surpreendeu a Deus em alguma coisa. Não, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que nenhum de seus planos pode ser frustrados, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os planos do nosso Criador são maiores e melhores do que os nossos planos. Os planos que Deus estabeleceu para o Brasil vão se cumprir no Brasil, quer alguém goste, quer alguém deixe de gostar. Os planos que Deus estabeleceu para a igreja vão se cumprir para com a igreja, quer o homem goste ou deixe de gostar. Os planos que Deus estabeleceu para a sua vida irão se cumprir, quer o homem queira ou deixe de querer. Deus tem planos pré-estabelecidos para a humanidade, para cada ser que habita nessa terra. Deus criou um projeto, Deus criou um plano, e o texto do capítulo 42 do livro de Jó, na parte B do versículo, diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum, irmãos. Quando a Bíblia diz nenhum, ela está falando de nada, nenhum. Não tem um plano de Deus, meu querido irmão, você minha irmã, você jovem, senhor, senhora que nos assiste, pelo amor de Deus, entenda isso nessa tarde. Os planos de Deus para a sua vida vão acontecer no tempo determinado pelo Senhor para as nossas vidas, aleluias. Deus vai cumprir o que Ele prometeu nas nossas vidas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu gosto de um Provérbios que está no capítulo 16, versículo de número 1, que diz exatamente o seguinte: o homem estabelece os seus planos, mas a última palavra é a que sai dos lábios do Senhor. Aleluias. O homem pode fazer planos, mas a última palavra é a que sai da boca do Senhor. Eu não quero saber o que o mundo determinou na tua vida. Eu não quero saber o que Satanás determinou na tua vida. Eu não quero saber o que as pessoas estão determinando na sua vida. Eu vim dizer para você na tarde desse dia que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não faz o que as pessoas dizem que você faz. Você é o que Deus Ele tem pré-estabelecido para a sua vida, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você trilhados como Ele teve desde a criação do mundo. E para mim concluir nessa tarde, esse terceiro ponto, ficando apenas 2, eu queria que você saltasse lá para o versículo de número 5. E o versículo de número 5, ele diz algo muito maravilhoso para as nossas vidas. Jó diz o seguinte: depois da crise, nós vimos lá no versículo 1, que Jó descobriu que todo o poder habita em Deus, emana de Deus, Deus é todo poderoso. Jó descobriu que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas no versículo de número 5, Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
Aqui eu quero concluir, irmãos, porque o tempo de crise gera em nós um tempo de intimidade com Deus. A crise, o momento difícil, a circunstância adversa, nos traz a oportunidade, meus irmãos, de Deus para as nossas vidas, de nos tornarmos mais íntimos e mais conhecedores da pessoa de Deus. Esse momento que o diabo achou que a igreja estava fechada, está nascendo uma igreja em cada lar. Esse momento que o diabo pensou que acabaria a unidade da igreja, as igrejas estão se unindo numa dimensão ainda maior. Nesse tempo que o diabo pensou que famílias morreriam de fome, famílias estão se reunindo para ajudar umas às outras. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado nessa vida. E Jó nos revela algo muito grande, muito maravilhoso. Jó está nos ensinando, meus irmãos, no século 21, eu conhecia Deus só de ouvir falar antes da crise, mas depois que a crise passou, que eu perdi meus filhos, perdi meus bens, perdi minha saúde, minha esposa virou as costas para mim, eu descobri que agora os meus olhos contemplaram verdadeiramente o meu Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que é melhor contemplar Deus verdadeiramente do que possuir qualquer tipo de coisa nessa vida. É melhor perder tudo aqui e ganhar um Deus na eternidade, uma morada no céu, do que viver, irmãos, daquilo que a terra tem para nos oferecer. E talvez essa seja a sua experiência aí no seu lar. Talvez o seu culto doméstico foi resgatado, aquilo que não existia mais. Talvez a tua leitura, o teu devocional diário tenha aumentado diante de Deus. Talvez o teu tempo de oração tenha aumentado diante de Deus. Talvez a tua vida antes da crise era vir aqui no templo, sentar na cadeira, ouvir o pregador, voltar para casa, ir ali, voltar para cá, voltar para casa. Talvez a sua vida estava no automático. Mas Jó nos ensina uma lição sobrenatural. Eu te conhecia só de ouvir falar. Antes da crise, Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Depois da crise, os olhos de Jó contemplaram a glória de Deus. Eu quero dizer para você que o tempo de crise na sua vida pode gerar em você algo chamado intimidade. Por isso, meus irmãos, eu queria louvar a Deus pela sua vida. Você que está aí do outro lado. Eu queria compartilhar essas 3 verdades que foram alcançadas nessa tarde. Todo o poder está sobre Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E a crise pode mudar a tua vida de intimidade entre você e o seu Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que o Espírito Santo de Deus, que é dono de todo o poder, que é dono de toda a situação, que tem planos para a minha vida e para a sua vida, que quer ter um devocional de intimidades com você, possa nesse momento invadir a sua casa, ultrapassar as portas do teu lar, entrar no teu coração e restabelecer a tua saúde espiritual, porque em Deus habita todo o poder, porque dele e por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.